A paz do Senhor Jesus, meus queridos, uma boa noite para todos aqueles que estão conosco nesta live. Meu nome é Presbítero Ilmar, eu sou da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico aqui do campo de Santana do Parnaíba. Estaremos hoje aqui falando um pouquinho da Palavra de Deus. Tive essa incumbência do pastor Juarez, ele que sempre está ministrando nas terças-feiras o estudo, e hoje ele me pediu para estar aqui com vocês para nós falarmos um pouquinho da Palavra de Deus, amém? Eu gostaria de estar orando com os irmãos, em primeiro lugar, antes de começarmos, para que o Espírito Santo possa revelar aos nossos corações ainda mais o seu querer, na profundidade da sua vontade, amém, queridos? Feche seus olhos aí e ore comigo no nome de Jesus neste momento, amém? Senhor Deus e Pai, Deus amado, Deus de glória, nós glorificamos o Teu nome, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor está presente, ó Deus querido. Pai, entra nos lares agora, onde esta programação estiver chegando, ó Deus querido, e abençoe este homem, esta mulher, este jovem, este adolescente, esta criança, Pai. Entra com a Tua providência e derrama, Senhor, da Tua graça. Ó Deus, e transformando vidas, ó Deus, e trazendo ilusão aos corações do sentido verdadeiro da Tua palavra, Deus. Nós não queremos apenas ser, ó Deus querido, mais um, mas queremos fazer a Tua vontade. Por isso estamos aqui, para aprender mais de Ti, Senhor. Use a minha vida, porque, Deus querido, eu não sou nada sem Ti. Eu não sou nada sem a Tua presença. Ó Pai, mas se o Senhor me encher, ó Deus, ó Senhor, com certeza, dos meus lábios sairão a Tua verdade e a Tua vontade, em o nome de Jesus. Amém, meus amados? Glória a Deus. Nesta noite eu quero trazer aos corações dos irmãos o sentido de uma palavra. O que é ser cristão? Muitas das vezes nós olhamos para a nossa vida cotidiana, para a nossa caminhada cristã, e nós falamos e ouvimos muitas pessoas falar: eu sou cristão, por quê? Porque eu aceitei Jesus, eu frequento a igreja tal. E até que ponto isso é uma verdade? Até que ponto isso me faz um cristão? Então, eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo uma leitura bíblica, que é onde nós estaremos embasados, no livro de Atos dos Apóstolos 11, 26. Amém? Os irmãos procurem aí na sua Bíblia, eu estarei lendo aqui na minha, e depois a gente vai entrando aí no esboço do estudo que já foi aqui preparado, né, pelo Espírito Santo ao meu coração. Amém? Vamos lá. Então diz assim, Atos 11, 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. Então, esta palavra cristã, que quer dizer seguidor de Cristo, aparece na Bíblia justamente aqui no livro de Atos dos Apóstolos 11, 26. Os antioquios chamaram os discípulos de Jesus de cristão pelo fato de terem vivido junto com ele, né? Eles e Jesus vivido junto por todo um ano. Mas nem só por isso. Na leitura, na sequência desta palavra, nós vamos ver que esta vivência, este relacionamento com Jesus Cristo, trouxe para aqueles discípulos uma atitude diferente, uma forma de viver diferente. E eles começaram a transbordar isso para o seu estereótipo. Eles começaram a transbordar isso para a sua vida cotidiana. E isso fez com que eles fossem observados de maneira diferente. Olha no esboço aqui que eu fiz, A vida simples, amorosa e totalmente submissa a Deus que os discípulos cultivavam só podia ser descrita como cristã, ou semelhante a Cristo. Essa definição nos obriga a entender que cristãos não são apenas que fazem adesão por uma igreja local que se denomine cristã,
Ser cristão é adotar o mesmo estilo de vida de Cristo. Então nós vemos aqui que os apóstolos, por ter vivido com Cristo, eles aproveitaram aquele momento, aquele relacionamento, né? A observância de tudo aquilo que Cristo fazia e como Cristo fazia. Então os apóstolos começaram a moldar as suas vidas segundo a vida de Cristo. Cada um deles tinha a sua maneira de ser, né? Cada um deles tinha a sua forma de agir, a sua personalidade, o seu jeito. Cada um deles, quando foram ter com Cristo, eles eram de uma forma. Nós vemos que Pedro, ele era sanguíneo, nós vemos que Tiago, ele era mais amoroso, que João tinha uma outra forma de ser. Cada um deles tinha a sua forma de ser. Mas eles começaram a observar a forma com que Cristo agia, né? Com que Cristo falava, com que Cristo tratava as pessoas. Eles começaram a observar o que era Cristo de verdade. Porque não era apenas o nome Cristo, Jesus, o Cristo. Era um conjunto da obra. Era a personificação de Deus no homem, transformando o homem para a pregação de um evangelho santo. Então, as pessoas começaram a observar nos discípulos aquela maneira que eles eram antes e agora já não tinha mais. Eles começaram a observar nos discípulos que eles não eram mais pessoas rudes, eles não eram mais pessoas maldizentes, eles não eram mais pessoas, podemos dizer, falastrona. Eles não eram mais pessoas apegadas aos seus bens, a simplesmente querer só para eles. Eles agora começavam a enxergar outras pessoas, coisa que eles não faziam antes. Por quê? Porque antes eles tinham a sua personalidade. Eles eram eles, o que eles aprenderam com os pais, o que eles aprenderam na vivência da vida, o que eles fizeram no decorrer, né, da sua caminhada. Mas a partir do momento que eles se convertem a Cristo e vai viver com Cristo e passa com Cristo esse um ano, eles começam a observar aquilo que Cristo fazia e como Cristo fazia. E eles começaram a olhar para dentro deles. Eles começaram a dizer: nós precisamos mudar. Nós não podemos ser mais quem somos. Nós precisamos ser diferentes. Se queremos alcançar corações com este evangelho, nós precisamos ser igual a ele. E continuando lendo aqui, no contexto de Atos 11, 26, o testemunho de outras pessoas foi o que deu veracidade à fé cristã daqueles primeiros discípulos. Os apóstolos não puseram placa no local onde se reuniam. Quer dizer, hoje nós estamos aqui e lá fora da nossa igreja tem uma placa lá escrita Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Então, as pessoas vão olhar e vão dizer: ali está cheio de crente, né? Tem um monte de crente, tem um monte de cristão. Vão dizer assim porque eles vão olhar a placa lá e logo vão deduzir que aqui dentro estão cheios de cristãos. Amém? Por quê? Porque a placa lá fora diz que é uma igreja evangélica, é uma igreja cristã. Só que aqui não. Aqui eles não colocaram placa no local onde se reuniam, chamado de cristão. Aquela igreja, os antioquios ouviam um testemunho de Jesus Cristo, como eles andavam, seu amor para com o próximo, sua rendição total ao Pai, e viram que os seus servos reproduziam aquele mesmo estilo de vida de seu mestre. Então, ao pensar em cristianismo, devemos pensar em imitação de Cristo. Vejamos bem.
Aqueles homens, quando eles se desprenderam de Cristo ali, daquele 1 ano que eles ficaram tendo, né, aquele convívio direto com Cristo, personificado com Cristo, na pessoa de Cristo ali, quando eles saíram de lá, eles não esqueceram como o mestre os conduziu, eles não esqueceram como eles deveriam agir. Então, todas as vezes que eles encontravam com alguém, que eles iam falar desse Jesus, que eles iam produzir, né, uma ação de fé, eles faziam como Jesus fazia, né? Eles reproduziam aquilo que eles aprenderam de Cristo. Eles não faziam como eles queriam fazer, não era do jeito deles, aqui é do meu jeito, não. Eles não tinham uma determinação pessoal deles, né? Eu sou apóstolo, eu posso fazer o que eu quero, né? A partir de agora vai ser assim. Não, eles olhavam para as pessoas e faziam de tudo para que elas enxergassem Cristo neles. Então as pessoas começaram a olhar para eles e verdadeiramente entenderam e enxergaram Cristo naqueles homens. Não enxergaram mais Pedro, Tiago, Paulo, João, não enxergaram mais pessoas que tinham o seu modo de viver, né, a sua forma de lidar com as coisas, de repente de uma maneira explosiva, estourada, de repente fazia negócios e não concluía dentro da verdade dos fatos, prevaricava mesmo nas suas vidas comuns, e agora eles estão fazendo diferente, e agora eles estão reproduzindo uma situação que chamava a atenção da população, que chamava a atenção das pessoas ao redor ali. E aquelas pessoas começavam a olhar para aqueles homens e enxergar neles não mais o apóstolo, não mais o discípulo, não mais o enviado, mas eles começavam a enxergar as atitudes de Cristo. Eles começavam a enxergar como Jesus caminhou e sofreu e mesmo assim amou, como Jesus fazia, como Jesus abraçava, como Jesus se preocupava com o bem-estar dos outros, como Jesus agregava as pessoas para Ele. E agora os discípulos estavam produzindo ou reproduzindo as mesmas atitudes de Cristo. Agora os discípulos estavam reproduzindo a mesma postura de Cristo, ao ponto dos antioquios, das pessoas, dos seres humanos que estavam do lado de fora da denominação chamada cristã, olhar para eles e dizer: como nós vamos chamar esse povo? Como nós vamos denominar esse povo? Eu já sei. Eles estão fazendo igual a Jesus Cristo. Eles estão agindo como Ele agia. Eles estão fazendo como Ele fazia. Olha como eles é amoroso. Olha como eles entendem. Olha como eles recepcionam. Olha como eles abraçam. Olha como eles compreendem. Olha como eles perdoam. Olha como eles oram. Olha como eles têm comunhão. Olha como eles enfrentam as adversidades. Olha como eles enfrentam os problemas. É como Cristo. Então nós precisamos denominá-los de alguma forma cristãos. Veio daí a palavra cristão. Por quê? Não porque era só mais um crente, não porque fazia parte de uma igreja tal, não. Cristão porque imitava a Cristo. Cristão porque fazia igual Jesus. E às vezes nós
crentes do século 21, que tivemos de Cristo essa graça sem merecimento algum, nós estamos tão mal acostumados, achando que, poxa vida, eu entendo que é desse jeito, eu entendo que é daquele. Não estamos preocupados em reproduzir a vontade de Cristo, estamos preocupados em reproduzir um posicionamento teológico. Não estamos preocupados em pregar o Evangelho de Cristo, estamos preocupados em trazer para dentro da nossa comunhão, para dentro da nossa congregação, as pessoas dizendo que na nossa igreja é melhor. E não era isso que os discípulos estavam fazendo. Eles estavam reproduzindo Cristo, então reproduzindo Cristo, eles estavam pregando o reino. Reproduzindo Cristo, eles não estavam levando as pessoas simplesmente para dentro do lugar de adoração. Eles estavam levando as pessoas para dentro do seio da vontade de Cristo. Não estavam preocupados com o posicionamento. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Timóteo. Não, eles estavam reproduzindo Cristo. Foi por isso que as pessoas de fora olharam para eles e disseram: eles são cristãos. Então, ser cristão não é simplesmente pertencermos a uma denominação evangélica. Ser cristão não é simplesmente num dia de culto, aonde o pastor estava pregando, os louvores estavam mexendo com os meus sentimentos, e ali, quando o pastor perguntou quem quer entregar sua vida para Jesus, eu levantei minhas mãos, emocionado na minha alma, e eu fui lá e fiz uma confissão de fé, e a partir daquele dia eu passei a ser cristão. Não! A partir daquele dia você começa a aprender que nós como igreja precisamos fazer a vontade de Cristo. A partir daquele dia nós aprendemos que a vida que nós temos não é nossa, é dele. Então nós não fazemos simplesmente o que nós queremos. Quantas e quantas vezes nós queremos reproduzir a nossa vontade, de repente em cima de púlpitos, de repente em cultos, de repente na vida das pessoas, queremos empurrar a nossa vontade, esquecemos que a vontade que precisa ser expressa é a vontade de Cristo. Por quê? Porque nós precisamos imitá-lo. Não é por força e nem por violência. Jesus, ele é amor. Jesus, ele é paz, ele é longanimidade. E os discípulos aprenderam bem e estavam fazendo o dever de casa. É por isso que as pessoas reconheciam. É por isso que a igreja primitiva cresceu tanto. Às vezes nós vemos as pessoas dizer: não, mas é porque tinha muita perseguição, é porque tinha muito isso, é porque tinha muito aquilo. Mas, irmãos, não foi a perseguição que fez a igreja crescer. Não foi a perseguição, não foi os levantes. A perseguição fez a igreja se posicionar. Mas o que fez a igreja crescer foi os discípulos que aprenderam a imitar a Cristo. Amém. Foi os discípulos denominados cristãos, não por eles próprios, pelas pessoas que os assistiam. As pessoas nos assistem. O nosso vizinho, o padeiro lá da padaria onde a gente compra pão, o amigo da empresa, as pessoas nos assistem. Os nossos filhos, as esposas, os esposos, as pessoas nos assistem. E às vezes nós dizemos assim: mas eu não sou Jesus, eu não sou obrigado a isso, eu não sou obrigado àquilo. Vamos olhar para a vida dos discípulos aqui? Vamos ver o que os antioquios falavam deles? A forma amorosa, a verdade, a fé.
a maneira com que eles se comportavam com as pessoas, que eles tratavam as pessoas, só podia ser cristão, porque era assim que Jesus fazia. Era assim que Jesus agia. Era assim que Jesus se posicionava. Eles olharam e aprenderam. Alguém pode dizer, mas lá no final, estes homens venceram. Pedro era o mais arredio, era o mais sanguíneo, era o homem da espada na orelha, era o olho por olho, dente por dente, mas teve um momento que não teve jeito, ele teve que se adequar a Cristo. Ele teve que se tornar o advogado da igreja, não tem como. Não dá para vivermos em Cristo e ser nós mesmos, querido. Não tem como. Não dá para nós continuarmos dizendo que somos cristãos e continuarmos agindo como nós mesmos. Sabe, reproduzindo as nossas vontades, as mesmas coisas que fazíamos antes. Em Cristo não dá. Em Cristo não dá. Porque Ele está em nós e se Ele está em nós, é a vontade dEle que tem que imperar. Não, mas eu quero bater no peito, eu quero dizer que sou ungido de Deus, eu quero bater no púlpito e falar que aqui é homem de Deus, aqui é mulher de Deus, aqui é servo, aqui é canela de fogo. Pera lá, irmãos, pera lá. Vamos reproduzir a vontade de Cristo? Vamos caminhar como Cristo caminhou? Vamos abraçar? Vamos alimentar as pessoas mesmo quando nós não tivermos nada? A verdadeira religião é o que está escrito na palavra. É alimentar os órfãos, as viúvas, abraçar essas pessoas, dar água para quem tem sede, dar roupa para quem tem frio. Eu não posso me comprometer com isso, eu não posso, é porque eu sou assim. E como nós queremos ser reconhecidos no bairro em que nós moramos, em que nós vivemos, para as pessoas entenderem, querer vir na nossa congregação, ou querer ir até Cristo, como nós vamos fazer isso se a nossa vida, ela continua reproduzindo simplesmente as nossas vontades, os nossos anseios? Tem pessoas que não conseguem transformar a sua vida em vida de Cristo. Tem pessoas que não conseguem. Mas elas estão tão convencidas que são cristãos. De tanto ouvir pessoas que não têm compromisso nenhum com o Senhor dizer que o Senhor